Continuando a respeito dos conceitos iniciais no controle da administração, quem é a instituição que desempenha um papel importantíssimo no controle da administração pública? Tempo valendo! Pessoal, é o Ministério Público. Nós temos como Ministério Público titular de várias tutelas de direitos coletivos, portanto, como, por exemplo, a ação civil pública, nós temos ali no Ministério Público um defensor da coletividade. E como nós estamos tratando de princípios do direito público, princípios de coletividade, nós temos no Ministério Público a instituição preponderantemente responsável pela defesa desses direitos em juízo. E esse controle da administração, ele se consubstancia não em um poder, não em um dever, não em uma faculdade, mas em um poder-dever dos órgãos. Não é possível que o Poder Judiciário, por exemplo, se abstenha de contornar uma situação que ele gerou de ilegalidade. Não é possível que o Poder Executivo se abstenha de contornar uma situação que ele gerou de ilegalidade. E o mesmo com relação ao Poder Legislativo. É muito importante que os poderes, já que são poderes, se responsabilizem por todos os seus atos. E justamente por conta disso, é um poder e um dever de desfazer situações ilegais criadas por parte de seus atos e de seus integrantes. O Ministério Público é acionado quando o próprio poder não resolve de per si, de forma individual, aquele ato, por exemplo, administrativo, eivado de uma ilegalidade, eivado de uma falta de legitimidade. Portanto, é muito importante que vocês entendam o papel do Ministério Público como um defensor da coletividade, como titular da ação civil pública, mas que o próprio poder, em sendo responsável pelos seus atos, ele pode controlar os seus próprios atos. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, os seus próprios atos. Portanto, não teríamos nem a necessidade de intervenção ministerial do Ministério Público para casos em que aquele poder se responsabiliza pelo determinado ato. E qual a conceituação exata do controle da administração? Pode-se definir o controle da administração pública como o poder de fiscalização e correção que sobre ele exercem os órgãos do poder judiciário, legislativo e executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. Então vejam bem, nós temos como definição desse controle administrativo o poder-dever de fiscalizar, de controlar, de corrigir, de consertar, de contornar, no sentido de transformar um ato administrativo eivado de ilegalidade, eivado de ilegitimidade, em um ato nulo por si só, para que então a gente possa reformar esse ato, por exemplo. Nós vamos entender qual é a participação de cada um dos poderes e em qual momento eles atuam, de formas específicas no que diz respeito à origem do controle, à natureza do controle, à forma de controle, ao órgão de controle. Portanto, nós iremos observar quais são as hipóteses de atuação do próprio poder sobre os seus atos e do próprio poder sobre o ato de outro poder e vice-versa. Como funciona esse controle entre os poderes? Até porque, como a gente sabe que temos como pedra de toque a indisponibilidade do interesse público sobre o interesse particular, o poder que, via de regra, trabalha em prol da coletividade, tem no instrumento de defesa das garantias institucionais, ele tem como papel preponderante de sua atuação justamente essa coletividade. Daí a importância do controle. Se o controle servisse somente para atos de particulares, talvez nós não tivéssemos uma aula específica de controle da administração pública, porque nós estaríamos tratando de controle entre particulares, incidiria exclusivamente ali o direito civil. Aqui não. Atua o direito administrativo, porque a coletividade é posta em risco quando um dos controles se desgoverna e tenta falar mais do que a Constituição lhe atribui papel, ou tenta falar menos do que o povo precisa ouvir, ou fala, mas fala errado. E é justamente por conta disso que a gente vai estudar
efetivamente quais são as modalidades de controle entre os poderes aqui no Trilhante.